acidente com a bicicleta no primeiro episódio do anime colocou Ash em coma. Dias mais tarde ele foi encontrado e foi levado às pressas ao hospital e tratado com fortes remédios, o que explica por que a equipe Rocket tornou-se menos perigosa. Os remédios fizeram efeito e estabilizaram o seu coma, tornando os sonhos, antes assustadores, agora agradáveis, permitindo a ele viver as suas fantasias de mestre Pokémon. Após os primeiros episódios, a série é o resultado do subconsciente de Ash realizando seus desejos, além de tentar escapar da realidade. Se Ash perceber que está em coma, ele iria acordar, mas sofreria dano cerebral, portanto ele tende a derrubar todas as suas barreiras mentais uma por uma até que ele possa entender a si mesmo e escapar do coma, já que sua mente não vai deixá-lo escapar, até que ele aceite a si mesmo. Mas evidências vêm do fato de que apesar das suas jornadas levarem-no a vastas distâncias, ele nunca anda de bicicleta por ter desenvolvido uma fobia. O coma e a fantasia também explicam por que ele não muda muito fisicamente. Também explica o socialismo mundial, pois ele imaginou um sistema de governo seguro que iria operar suavemente e manter o mundo girando, permitindo que as suas aventuras ocorram do jeito que ocorrem. Também explica como uma criança pode sair sozinha em um mundo cheio de perigosos e selvagens animais, e porque toda a cidade tem a mesma policial e todo centro Pokémon tem a mesma enfermeira. Joel e Jenny ele conhecia de sua cidade, e elas agem como uma rede de segurança ou âncora, permitindo a ele se sentir seguro não importa onde ele vá. Joel e Jenny representam estabilidade. Os professores representam os ideais de Ash, e é por isso que Gary vira um professor. A fantasia também explica por que toda vez que ele entra em uma nova região, praticamente ninguém ouviu falar dele, apesar de suas conquistas. Como poderia Paul, o rival da região de Sinnoh, não conhecer alguém que ficou pelo menos entre os 16 primeiros nas 3 ligas e aniquilou a Liga Laranja e a Batalha da Fronteira, continuando para os personagens próximos a ele. Os parceiros de viagem de Ash são os aspectos de si que ele aprecia, mas não gosta de associar a si. Brock deixa seus irmãos para saírem uma jornada com Ash porque não consegue lidar com tanta responsabilidade na sua idade. A permanência de Brock com a professora Ivy foi uma tentativa de suprimir sua sexualidade. Você pode perceber que James teve muito mais diálogos durante essa parte da série, além de ser muito mais sensível e emocional com seus Pokémon e revelando a maioria de seu passado. Ash não gostou muito disso, portanto Brock retorna horrorizado e recusa falar sobre o assunto. O subconsciente de Ash estava reprimindo ele durante aquele tempo, então ao invés de um sentimento de medo, ele não sabe o que aconteceu. Mas a evidência de que Brock é a sexualidade de Ash é que ele retorna à série sempre que Ash descobre um novo aspecto feminino de si mesmo. Misty é o primeiro desses aspectos que encontramos. Como ela é a primeira e porque ele é apenas um aspecto de Ash são explicações para o porquê de Misty ser tão presente na série, no fim das contas. Inalcançável porque ele praticamente não conhecia ela antes do coma. Como Misty é o seu primeiro interesse amoroso, mesmo que subconscientemente, ele precisava que ela crescesse mais. Ele achava que pessoas só poderiam haver relacionamentos após ficarem adultos. Na prática, porém, ele descobre que não consegue lidar com isso por não ter experiência no mundo real e que era a Misty agressiva e arrogante que ele conheceu, portanto não deixando ela ficar com o Togepi. É notável nessa parte da história um abuso constante para com a sua sexualidade Brock e o eventual amansamento até que ela acaba ficando por trás dos panos. Como Ash era muito apegado a ela, isso foi traumatizante e após essa experiência, todos ao seu redor que ameace ficar mais maduro rapidamente acaba saindo e dando lugar a um substituto mais inocente. Gary Carvalho é o que Ash deseja ser. Gary queria ser o melhor. Conseguiu isso, e depois retornou a uma vida normal. Ash precisa que alguém seja bem sucedido em seu mundo ou então ele não poderá validá-lo e ele começará a questionar por que ele está onde está. É uma armadilha do subconsciente para evitar que ele fique ciente de sua situação.
Sua mente deve ter concluído que o descobrimento do coma por Ash imediatamente o tiraria dele, causando dano cerebral. Então ele pegou algo que Ash já gostava e com ele construiu um caminho seguro que o levaria para fora do coma. Porém, Ash é muito complacente para manter-se de pé e lutar para sair da sua situação e, portanto, não pode escapar. Por isso ele continua encontrando Pokémons lendários. É a forma que a mente usa para mostrar a ele que ele pode fazer grandes coisas se ele tentar, e é uma forma de encorajá-lo a seguir adiante. A equipe Rocket são as qualidades de si mesmo que Ash acha ser negativas, mas está vindo a aceitar. Jesse e James querem agradar Giovanni, o pai de Ash, e Jesse engana o submisso James em executar seus planos para conseguir isso. Nota a merda do gato lá que fala, pra quem não sabe. Vulgo Miau, especialmente quer agradar a ele porque ele lembra dos bons tempos com Giovanni. Isso coloca Mew em uma categoria conhecida como a inocência corrompida de Ash. Isso é aparente porque Mew pode falar. Na verdade, o motivo de Mew poder falar é para que Ash possa eventualmente aceitar os aspectos da equipe Rocket como partes de si mesmo. Ash tem problemas com seu pai. Então ele o colocou na liderança da organização do mal e o satanizou. Pode até haver uma equipe Rocket no mundo real, mas dificilmente o pai de Ash é o líder deles. Ash provavelmente acredita que a separação entre seus pais foi parcialmente culpa sua, mas também culpa parcialmente de seu pai. A separação fez sua mãe sair da cidade e ir para Paulet, e a razão inicial para Ash sair em sua jornada, escapar do caos da sua casa. Mas toda a equipe Rocket, incluindo Gucci e Cassidy, simbolizam sua incapacidade de escapar das armações de seu pai. James é a homossexualidade implícita, o que necessariamente não torna Ash homossexual, ingenuidade, e Jesse é a vaidade e manipulação. Como Mew tem potencial para se curar e não quer ser do mal, isso novamente encaixa na teoria das personalidades conflitantes e ódio próprio. A equipe Rocket se traveste, nota, não no sentido de serem travestis, mas sempre nos planos deles quando eles usam disfarces. James se veste de mulher, e a Jesse se veste de homem, porque Ash está explorando sua sexualidade, uma faceta diferente da que Brock representa. Isso é um método que permite seu lado gay vaidoso experimentar livremente. Quando ele percebeu que isso não era algo para ele, o seu lado livre parava de experimentar isso. Mac se veio com Mai. Ele representou o ego e ela representou o Aide com grandes ambições naquela sessão. Nota, dá uma goglada que você entende do que se trata. Só Freud explica, literalmente, eles trabalharam durante um tempo, mas como Ash é um adolescente, sua sexualidade tinha que retornar. Ele continuou a se reinventar e eventualmente escreveu novos aspectos de si, mas sua mente lentamente trouxe os velhos de volta como um suporte para tornar a transição mais fácil. Down Ash dando a si mesmo uma chance para amar. Como ele já estabeleceu Misty como alguém que ele não vai a lugar nenhum, ele criou uma nova garota, uma que era mais parecida com ele, e menos violenta. Você pode notar que enquanto Mai e Misty não toleravam Brock, Dawn parece ignorá-lo. Trouxe, o criador, era um futuro possível para Ash, que ele descartou. Esse futuro era o em que ele saia para trabalhar com o professor. A visão de Ash de um pai perfeito, quanto Truce corrompeu a dinâmica que Ash tinha com suas outras possibilidades, com a mente de Ash lutando contra o como Ash vendo essa pessoa como um companheiro. Truce foi rapidamente substituído por um rival mais ameaçador. Pikachu representa a humanidade de Ash, por isso que há os episódios em que eles se separam e Ash quer desesperadamente encontrá-lo, ao ponto de trabalhar junto com a equipe Rocket, aspectos de si que ele normalmente não se associaria. A equipe Rocket quer roubar o Pikachu e dar-lo a Giovanni. Jesse e James vão sempre se opor a Ash porque o mero pensar de que sua humanidade está nas mãos de seu pai assusta Ash. Porém, essa é a mesma razão que faz com que ele trabalhe com essas partes de si para evitar que sua humanidade seja perdida. Ash não conseguiu evoluir Pikachu porque isso significaria desafiar o conceito de quem ele era, o que o deixaria inconfortável enquanto ele ainda enfrenta seus problemas iniciais.
O narrador é a mana superior de Ash, nota, um conceito da teosofia. Google explica, recapitulando e explicando o progresso que ele fez e o que ele vai encarar pela frente, permitindo a si mesmo observações sobre qual a melhor forma de o acordar. Os métodos da equipe Rocket gradativamente ficam mais e mais engraçados, absurdos, porque Ash é apenas uma criança imaginando essas coisas. Por isso todo mundo acredita nos disfarces da equipe Rocket. Ele sabe que são eles pelo menos no subconsciente, mas escolhe ignorar isso para que ele possa melhorar a si mesmo. De certa forma, o Ash que quer escapar está sabotando o Ash que quer ficar perdido em sua mente para que possa haver mais conflito, e possivelmente a eventual fuga. A fuga sendo consequência de finalmente aceitar quem ele é, pois, como mencionado anteriormente, a equipe Rocket é a forma de Ash lidar com aspectos que ele se sente desconfortável de lidar sozinho. Você pode lembrar que no início da série existiam animais e referências a animais. Por exemplo, o peixe no aquário do ginásio de Cerulean, ou que a Pokédex descreve Pikachu como similar a um rato. Esses animais não importam para a psique de Ash e portanto não vêm muito à tona. Se Ash adorasse cachorros, tudo seria sobre diferentes raças de cães e torneios de luta entre cães, mas enquanto a série prossegue, você vê menos animais e mais Pokémons. Isso pode ser um sinal de que a mente de Ash está se deteriorando. Como ele está em coma, ele está esquecendo de alguns animais e máquinas e os substituindo por Pokémons. Isso pode explicar coisas como Pokémons elétricos funcionando como geradores de energia. Esses são os sinais de que a sua memória do mundo real está escapando cada vez mais conforme o tempo passa. O reino dos Pokémons será idealizado continuamente, já que ele não tem estímulos do mundo real. A mente de Ash pode ou não estar deteriorando, mas ele está ficando cada vez mais acostumado às regras do seu mundo de mentira. Os Pokémon são as racionalizações para o funcionamento de sua fantasia. É a síndrome foi um mago quem fez. Se ele não sabe como que algo funciona, sua mente diz Pokémon. Os Pokémons da equipe de Ash, porém, serve para mostrar os problemas e aspectos de si. Por exemplo, Charmander representa o seu ímpeto sexual, não sua sexualidade. Como Brock, inicialmente é uma coisa fácil de controlar, mas eventualmente se transforma em um inferno de chamas de desobediência, pois Ash não entende sua sexualidade e portanto não tem como aliviar ela ou mantê-la em níveis normais. Bulbasaur. Nota: Bulbasauro era sua recusa em mudar, refletida em quando ele decide não evoluir e quase ficou para trás ao menos que Ash batalhasse contra ele. Squirtle era sua vontade de seguir os outros, evidenciado pela gangue que ele andava. Apesar de ele ser o chefe da gangue, eles eram vistos como um grupo, e o subconsciente de Ash apenas lhe deu o mais forte. Belfry era sua esmagadora solidão, o que ele conseguiu resolver quando ele soltou o Pokémon para se juntar a um bando. Os seus Pokémon tipo voador são sua imprudência, sempre disposto a sacrificar algo sem aviso para vencer. Quando Ash está trocando Pokémons, é uma tentativa de empurrar seus próprios problemas para outra pessoa. Porém, ele percebe isso e normalmente troca de volta rapidamente. Não só os Pokémons de Ash são manifestações de diferentes partes de si mesmo, os Pokémons de outros treinadores são também. Os Fengekans simbolizavam a vontade da equipe Rocket de mudar, por isso eles evoluem. Quando a sua mente pode superar essa barreira e permitir a eles mudar uma vez, isso deu a ele a chance de realmente mudar. Uma nota interessante é que Pupitar é uma racionalização, um Pokémon que um rival pegou antes de encontrar ele. Até Ash acharia estranho se todo mundo que ele encontrasse não tivesse nada dos lugares que essa pessoa visitou antes. Outros treinadores são formas mais diretas dos seus problemas. São os que ele tem que aceitar ou simplesmente suprimir. Líderes de ginásio são aspectos mais primários de sua personalidade, com cada Pokémon sendo mais forte que o último, para mostrar o nível de habilidade que ele pode ter caso ele se dedique. Na verdade, ele está batalhando com uma parte dele que ele não gostaria de ter sob controle. Originalmente, Ash tinha as batalhas, que evoluíram em batalhas em equipe e concursos. A explicação para isso é que os problemas de Ash ficaram cada vez mais complexos.
O fato que ele usa problemas que ele já dominou para vencer são os sinais de que ele está ficando mais forte. Ash solta seus pokémons porque sua mente está forçando ele a se livrar deles. Assim que ele treina um time extremamente forte, um torneio chega, e após todas as lutas do torneio ele tem que ir a uma nova terra para novos desafios. Mas com um time extremamente forte, não haverão desafios. E não haverão formas de motivá-lo a ir além. Então a parte de Ash que quer ficar em coma e continuar a jornada, e se livrar de seus problemas solucionados para que ele possa continuar e superar os não solucionados. Isso é essencialmente sua mente forçando ele a resolver seus problemas. Os rivais de Ash e a Elite dos 4 são a parte mais forte desse ciclo, possuindo pokémons praticamente imbatíveis. Eles representam o que pode e o que não pode ser obtido. Os rivais de Ash são todos possíveis futuros que ele imagina para si. Perceba que todos eles são mais velhos que ele. Isso iniciou com Geury, alguém que Ash conhecia da vida real e acabou virando quase um deus em sua mente. Mas Geury progrediu e mudou para acomodar a visão de Ash de si próprio e seu maior desejo, eventualmente virando um professor após vencer a Elite dos 4. Com Geury aposentado, somente precisava de um novo rival para ele. Desde o nascimento de Richiel, a boa parte de sua rivalidade, e Pou é a última tentativa da mente de Ash de tirá-lo do coma, para forçar Ash a entender que esse mundo perfeito não é a melhor opção ou o caminho para acordar. Pou é a sombra de Ash, uma pessoa que quer sempre se esforçar cada vez mais, e a parte dele que vai fazer de tudo para escapar desse mundo do coma. Milton é uma nova forma de tratamento, feita com impulsos elétricos e uma máquina para tentar fazer Ash acordar, derrubando todas as suas barreiras mentais. Os pokémons do primeiro filme, na mente de Ash, Milton e seus clones eram, no mundo real, o tratamento para os sentinelas mentais que estavam protegendo Ash e mantendo em coma os pokémon do seu mundo. Os clones eram a oposição aos problemas que Ash achava ter solucionado, portanto, cada um apareceu para Ash como a cópia exata da sua defesa. Os clones não jogavam pelas regras do mundo de Ash, eles não usavam nenhum golpe especial dos Pokémon, eles apenas derrotavam suas contrapartes através de força bruta. O tratamento estava funcionando. Houveram efeitos colaterais. As descargas elétricas começaram a afetar o sistema nervoso de Ash, e se o tratamento continuasse, ele seria paralisado. Somente manifestou isso no mundo imaginário quando Ash foi petrificado. Se não fosse pelo fim do tratamento pela mãe de Ash, que sabia que seu filho não queria viver em um mundo que não poderia explorar, Ash poderia continuar petrificado para sempre. Depois disso, Ash precisava se recuperar dos danos causados pela terapia. Para reduzir o perigo que a consciência de Ash sentia disso, seu subconsciente começou a diminuir o efeito da eletricidade em seu mundo, o que explica por que os ataques elétricos de Pikachu, antes destacados pela sua potência pela equipe Rocket, não têm mais nenhum efeito em Ash, além de ser motivo de piadas. Como podemos ver, Ash pode muito bem ter ficado aprisionado neste mundo para sempre, mas como todo sonho, como tudo, existe um início e um fim. Na sala do hospital, vemos Delia, entristecida, falando com o doutor com uma expressão sinistra no rosto. Ele diz que o plano de saúde acabou, e o garoto não teve mudança na atividade cerebral em 7 anos. Diz também que o choque do desligamento das máquinas tem uma pequena chance de fazê-lo acordar. Ela concorda em lágrimas. De volta ao mundo de Ash, ele finalmente derrotou a Elite dos 4, e um por um, as pessoas ao redor dele começaram a desaparecer. Eventualmente, tudo está preto. Pikachu corre até ele, brilhando cada vez mais na escuridão. Finalmente, ele alcança Ash e os dois se abraçam uma última vez. De volta à sala do hospital, seus sinais vitais diminuindo, Ash murmura suas últimas palavras. Eu quero ser o melhor. Ele vai morrer, sem nunca realizar o seu sonho, exceto o fracasso em seus sonhos. Quando ele voltou à realidade, ele percebeu toda a mentira que aquilo era, percebeu que era tudo imaginação. Sabendo que seus esforços, ambições e amigos eram nada, ele desistiu. Enquanto ele fala sua última frase, ele abre um pouco seus olhos e vê a silhueta de sua mãe.
seu rosto coberto pelas suas mãos que limpam as lágrimas. Eles olham um nos olhos do outro, e uma última descoberta lhe vem à tona antes de ele perder toda a sua força. Ele vê que sua mãe sempre teve a esperança de que ele iria recuperar-se todo esse tempo. Ele a vê e percebe que a esperança dela foi quebrada ao perceber que ele viveu mais que seu único filho. Ele morre sabendo que ele é amado, mas isso significa que a pessoa mais próxima e mais real para ele está completamente arrasada. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.